Vou falar para vocês agora um pouco sobre o Museu Paulista, mais conhecido como o Museu do Ipiranga. O museu foi inaugurado oficialmente em 7 de setembro de 1895, com o nome Museu da História Natural. Abrigando uma coleção de plantas, animais e pedras. Mas com a chegada de Afonso Thomaz em 1917, o museu mudou de rumo e assumiu também uma vocação histórica. Afonso então encomendou várias pinturas e esculturas para compor o acervo. O objetivo era fazer um panorama visual da formação paulista da história brasileira entre 1500 e 1822, ano da proclamação da independência. Empresários e políticos apoiavam para sua construção. Para você ter uma ideia, foi criada até uma loteria para arrecadar dinheiro para sua construção. O engenheiro Tommaso fez até uma maquete de gesso para que fosse feito todos os detalhes da obra e não saísse nada de errado. O prédio é um estilo arquitetônico eclético. Foi inspirado em um palácio renascentista. A técnica empregada foi a de alvenaria de tijolos, uma novidade naquele tempo. Dos edifícios da época, alguns existem até hoje, como a Igreja de São Francisco, a Igreja de Santo Antônio, a Igreja do Carmo, e a Casa da Marquesa de Santos. As carruagens do século XVIII lembram de uma São Paulo mais lenta. Uma curiosidade naquela época é que toda a população da cidade de São Paulo caberia no grande estádio de futebol nos dias de hoje. Era um lugar destinado às celebrações cívicas, à memória da monarquia. No alto da escada da entrada, uma estátua em bronze de Dom Pedro I recebe os visitantes. Nos corrimãos, as cúpulas abrigam águas de rios brasileiros, como por exemplo o Rio Paraná, o Rio Paranapanema, o Rio Uruguai e o Rio Amazonas. No salão principal, há duas maiores estátuas dos dois principais bandeirantes,
Uma do Antônio Raposo Tavares, em atitude de perscrutar os horizontes. A outra é de Fernão Dias, O Caçador de Esmeraldas. Esculturas também muito trabalhadas em aulas de artes, como também várias pinturas e obras do acervo. Essas duas esculturas, feitas pelo artista Brizola, representam 2 ciclos do bandeirismo. A Biblioteca do Museu Paulista faz parte desse edifício desde sua inauguração. Seu acervo conta com 39.831 livros, incluindo obras preciosas sobre a história do Brasil e a história de São Paulo. Do lado de fora, o jardim muito lindo, ideal para se trabalhar vários estudos, principalmente em aula de ciências. O jardim, inspirado em Versalhes, foi feito tempos depois. O prefeito na época, Antônio Prado, adorava plantas e contratou o paisagista belga para o trabalho. Temos também a famosa Casa do Grito. Um dos artistas que ficou marcado na história do museu foi o Pedro Américo. Ele nasceu no dia 29 de abril de 1843, na cidade de Areia, na Paraíba. Ele foi romantista, poeta, cientista, teórico de arte. Esta é a casa que Pedro Américo nasceu e morou. Hoje ela é conhecida também como Museu Pedro Américo. Neste museu possui peças originais do artista, como seu último jornal, a palmatória que era de sua mãe e outras peças do artista. Uma das obras mais conhecidas do Museu do Ipiranga é o quadro Independência ou Morte, pintado pelo artista Pedro Américo. Ele também pintou alguns quadros muito conhecidos, como A Carioca, quadro da Joana d'Arc. Neste quadro, ela diz ter ouvido a voz de Deus. E o quadro de Dom Pedro II, que se chama A Fala do Trono. O único momento em que Dom Pedro vestiu a roupa majestática, a coroa e o destro. A deteriorização fecharam o prédio em 2013. A previsão é que ele seja reaberto em 2022, quando serão comemorados os 200 anos da independência. Segue agora 2 planos de aulas. O primeiro da matéria de artes, o segundo da matéria de ciências. Os 2 foram feitos através do tema Museu do Ipiranga, que além dessas 2 matérias, podem ser trabalhado várias outras matérias.